Olá, você acompanha a partir de agora os trabalhos das TVs legislativas de norte a sul do país. São informações e reportagens especiais produzidas no Congresso Nacional, nas Assembleias Estaduais e nas câmaras municipais. Começa agora o Parlamento Brasil. Santa Catarina ou Espírito Santo? O presidente Michel Temer sancionou em janeiro deste ano uma lei que atribui a uma cidade capixaba o título de pioneira da colonização italiana no Brasil. Mas há controvérsias. Historiadores garantem que a pioneira, na verdade, é uma cidade catarinense. Confira nesta reportagem da TV Assembleia de Santa Catarina. Em Santa Catarina, a colônia Nova Itália, que hoje é São João Batista, foi fundada em 1836. No Espírito Santo, a colonização italiana, na cidade de Santa Teresa, foi quase 40 anos depois. O equívoco na lei que atribuiu a Santa Teresa o título de pioneira da imigração italiana gerou aqui no estado uma mobilização pela correção do erro. Vamos agora pelos mesmos caminhos, pela Câmara dos Deputados, Senado Federal e Presidência da República, refazer o caminho e corrigir, para afirmarmos e reafirmarmos o que de fato é e que de direito será. A colônia Nova Itália, no médio vale do Rio Tijucas, no município de São João Batista, é a colônia precursora, é a colônia pioneira da imigração italiana em Santa Catarina e no Brasil. A lei federal, que é alvo da mobilização catarinense, definiu o dia 26 de junho como a data do reconhecimento de Santa Teresa, no Espírito Santo, como pioneira da imigração italiana no Brasil. Diversas autoridades estão envolvidas no movimento para modificar a lei e atribuir o título a São João Batista. A mudança precisa ser feita em nível federal. Deputados e senadores catarinenses participam da mobilização e vão atuar em defesa de Santa Catarina. Nós já temos um projeto de lei que já está pronto, nós estamos colhendo a assinatura de todos os parlamentares catarinenses. O que nós queremos é protocolar esta semana ainda, mas com a assinatura dos 19 parlamentares de Santa Catarina, para demonstrar a unidade da bancada com relação a esse assunto e o interesse da comunidade em resolver esse erro histórico que foi provocado no ano passado. O fato em conteste é que São João Batista, o Vale do Tijucas, é o berço pioneiro daquilo que se chama povo da Itália, em Santa Catarina. Se, na época, a nação que comportava esse povo era o Império Austro-Húngaro e não a Itália, até porque a Itália não existia ainda como reunificada, isso é um detalhe, né? Nós estamos falando sobre etnia. Como existe hoje a comprovação de que, de fato, a partir de 1836 já existiam, digamos, aqui no Brasil, descendentes de famílias italianas, sobremaneira na colônia Nova Itália, ali no município de São João Batista, nós, como catarinenses, e até, digamos, eu, na condição de descendente de famílias italianas do norte da Itália, devemos lutar. Enquanto o movimento luta para mudar a lei federal, São João Batista pode ser considerada a pioneira da imigração italiana na lei catarinense. Uma proposta elaborada no mês passado, do então deputado Altair Silva, propõe esse reconhecimento. Exatamente, está em tramitação na Assembleia Legislativa o projeto de lei que reconhece a colônia Nova Itália no município de São João Batista como a primeira colonização italiana em Santa Catarina, e nós também estamos buscando a parceria com a Câmara dos Deputados para fazer o mesmo a nível de Brasil. 500 mil mulheres são estupradas por ano no país. Além disso, o Brasil é o 5º colocado no vergonhoso ranking mundial de feminicídio. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que torna crime a importunação sexual e também a divulgação de cena de estupro. Além disso, a proposta estabelece penas mais duras para o chamado estupro coletivo. Veja os detalhes na reportagem da TV Câmara. O trajeto de casa para o trabalho pode ser um tormento na vida das mulheres. Dependendo do horário, o contato físico no ônibus ou no metrô é inevitável. Espaço fácil para o assédio. A Ana Raquel já foi vítima de um homem oportunista. O vagão lotado, eles se aproveitam para estar encostando em você de uma maneira que a gente não gosta, que é chato, sabe? O
Os meios de transporte público estão cheios de propaganda contra o assédio, mas a campanha de conscientização é pouco. É que atualmente a punição para esse tipo de prática pode ser apenas o pagamento de uma multa pequena. Agora, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta para tornar crime a chamada importunação sexual. Tinha um moço que estava dentro do ônibus comigo, o ônibus estava cheio, né? E ele ficou se esfregando em mim. Essa adolescente foi vítima de outro crime da vida moderna. Ela fez uma amizade numa rede social com uma suposta garota da mesma idade, mas com 3 meses de contatos e depois de ter enviado foto com os seios à mostra, ela descobriu que quem estava do outro lado era um homem chantagista. Ele disse assim, ele usou o seguinte termo, a seguinte frase: eu sou um fake, bebê. E aí, desde então, ele começou a pedir dinheiro em troca das fotos, disse que tinha todas as minhas fotos, e que se eu não desse o que ele queria, ele ia começar a expor. E ele já sabia boa parte da minha vida, sabia onde eu estudava, onde eu trabalhava, os meus amigos, pessoas próximas. E aí ele usava o nome dessas pessoas para querer, assim, impulsionar com que eu fizesse o pagamento, no caso, né? Ele delimitava tempo também, né? Você só tem 1 hora para tal coisa. E aquilo ali foi me deixando em apuros. E eu sabia que eu não poderia fazer nada porque não tinha nada ao meu alcance. E aí foi quando eu decidi contar para os meus pais. Só depois que contou aos pais e procurou a delegacia especializada, a estudante superou o trauma, a vergonha e o sentimento de culpa. No começo eu me culpava muito por isso, achando que o erro era meu. Mas depois do tempo foi passando, eu fui conhecendo também as outras vítimas, conheci ele também, e percebi que, assim, que o erro não era meu, eu sou uma vítima disso que aconteceu, né? Que, na verdade, ele é o culpado. Esses crimes, eles deixam marcas indeléveis na vida de uma mulher. E outras marcas, como, por exemplo, a questão de quantas mulheres e quantas jovens hoje se suicidam por conta de divulgação de cenas íntimas, de nudes pela internet. Casos que resultem na divulgação de imagens também entram na nova regulamentação aprovada pelos deputados. O texto que veio do Senado foi alterado e ficou assim. Estabeleceu o crime de divulgação de cenas de estupro, de sexo ou pornografia e determinou a reclusão de 1 a 5 anos daquele que oferecer, vender ou divulgar por qualquer meio fotografia, vídeo ou outro tipo de registro audiovisual que contenha essas cenas. Estabeleceu o crime de importunação sexual e determinou a reclusão de 1 a 5 anos daquele que praticar ato libidinoso na presença de alguém sem concordância dessa pessoa. O texto aprovado também trata de estupro. Aumenta a pena se o crime for cometido em lugares públicos ou à noite e também nos casos de estupro coletivo, quando é praticado por mais de uma pessoa. Nós agravamos as penas do estupro coletivo. O que é o estupro coletivo? É aquele cometido por mais de um agente. Do estupro corretivo, que é aquele cometido para modificar a condição da vítima. Nós aumentamos a pena quando o estupro é cometido através de arma de fogo, quando é feito em lugar ermo, escuro, ou seja, todas as formas que fazem com que a vítima esteja ainda mais vitimizada, ou seja, que ela seja mais frágil, mais vulnerável naquela ação. O estupro, ele para mim é a pior forma de dominação masculina sobre o feminino, sobre a mulher, né? A pior forma de humilhação da violência de gênero. Então, ainda mais quando ela é praticada de uma forma coletiva por vários autores, com extremo sofrimento para essas vítimas, muitas das quais não conseguem realmente reorganizar a sua vida, reorganizar a sua estrutura psicológica para conviver com essa dor. Passageiros de avião vêm perdendo benefícios que eram considerados tradicionais, como lanchinho, despacho de bagagem e até a reserva de lugar. Clientes e especialistas em direito do consumidor consideram abusiva a cobrança para que as pessoas possam escolher a poltrona que vão utilizar durante o voo. Confira nesta reportagem da TV Senado. Quem viaja de avião com frequência vem tendo surpresas nos últimos anos. Primeiro foi o lanchinho de bordo, que passou a ser cobrado.
pagar também para alimentação, tomar um café você tem que pagar, é um absurdo. Não há nada necessariamente contra o fato das companhias aéreas poderem oferecer um menu de serviços e cobrarem, desde que isso signifique que, por cobrar esse serviço, a gente tivesse justamente uma redução do valor do bilhete da passagem. Depois, uma resolução da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, permitiu que as empresas aéreas cobrassem dos passageiros pelas bagagens despachadas, ou seja, deixou de valer a regra que liberava o transporte gratuito de malas com até 23 quilos em voos domésticos ou até 32 quilos em voos internacionais. Cada companhia estabeleceu suas próprias condições. Não é justo. Você já tem uma carga enorme que você paga hoje até para a embarcação, né? E a própria passagem aérea hoje já tem os seus valores embutidos. E não é um valor hoje, digo assim, um valor baixo, né, para você fazer uma viagem. Então, eu acho que os valores hoje eles têm condições de absorver a despacho de bagagem e mais o lanche interno da aeronave. Não entendemos por que a companhia aérea ainda vem cobrando a bagagem, já que é um serviço que você teria que ser dado gratuitamente pela compra da própria passagem. Agora a gente tem que organizar tudo para caber numa mala menor, para não despachar. A promessa das empresas era reduzir as passagens. Ficou mais caro, porque não alterou a passagem, tirando a bagagem do passageiro não ficou mais barato, não. Não acredito que seja justo, porque os preços já são bem altos, né? Então, a gente acredita que já está embutido esse tipo de situação. Então, é meio cruel com o consumidor. E agora, mais uma tarifa. Tem empresa que já está cobrando pela marcação antecipada de assentos. Creio que essa cobrança, porque você está marcando assento antecipado, eu creio que está havendo um desrespeito, sim. Outro absurdo, entendeu? Porque, tudo bem, a gente até gosta, tenta marcar o assento ou ver um assento melhor para quem está mais idoso, né? Mas agora, cobrar a passagem antes ou cobrar para marcar um assento melhor é outro absurdo. Para o IBDEC, Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo, cobrar pela marcação antecipada de assentos é sim uma prática abusiva. Não existe prestação de serviço para o consumidor. O consumidor, ele compra a passagem, ele entra no site, ele sozinho faz toda a marcação, tá? E fecha a sua compra. Então, não justifica que se cobre algo que não é prestado serviço. Então, se não tem conta prestação de serviço para o consumidor, não pode ser cobrado dele. Está disponível, daqui a pouco eles vão cobrar taxa por você comprar na internet. Então, você vai lá no balcão da empresa para comprar. É a mesma coisa. Então, assim, se existisse uma prestação de serviço, se você tivesse que entrar num chat, se você fosse atendido na via online, ou se você tivesse que ligar e fosse prestado esse serviço para o consumidor, justificaria a cobrança. Como não tem serviço prestado, não justifica a cobrança. Que o Rio de Janeiro é o cartão postal mais famoso do Brasil, todo mundo sabe. Mas a cidade não se resume às belezas naturais. Na verdade, ela esconde muitas joias arquitetônicas e você vai conhecer uma delas agora. É o Real Gabinete Português de Leitura. Ele é considerado uma das bibliotecas mais lindas do mundo e é também patrimônio cultural do estado. Confira nesta reportagem da TV Assembleia do Rio de Janeiro. Nos arredores da Praça Tiradentes, palco de tantos acontecimentos e local de vocação histórica para as artes. Neste Rio de Janeiro central, com construções do período colonial, de inspiração portuguesa, lá está ele. No número 30 da Rua Luiz de Camões, foi construída há 131 anos uma das maiores heranças portuguesas para o Brasil, dos mais belos presentes para a cultura do Rio de Janeiro.
O Real Gabinete Português de Leitura é a mais antiga associação criada pelos portugueses que viviam no Brasil no século XIX, um Brasil recém-independente. O Real Gabinete Português de Leitura foi fundado em 1837 por um grupo de imigrantes portugueses, que eram advogados, jornalistas, comerciantes da cidade do Rio de Janeiro. A intenção deles, manifestada lá nos estatutos, era ajudar os patrícios portugueses que vinham a melhorar a instrução e o conhecimento. Antes de ocupar a sede majestosa, a história do Real Gabinete foi escrita em outros endereços. A biblioteca esteve inicialmente na Rua de São Pedro, depois esteve na Rua da Quitanda, num prédio maior, e à medida que o acervo ia crescendo, foi ficando claro que o espaço não ia ser suficiente e a diretoria resolveu começar a procurar uma solução assim definitiva para isso. E resolveram criar uma sede própria. E uma sede que ficasse num lugar mais central. Então, finalmente eles compraram 2 terrenos aqui onde está a sede, só que o arquiteto que fez o projeto lá em Lisboa alertou que esses terrenos seriam insuficientes, porque eram pequenos. Então, mais tarde, o gabinete comprou mais 2 terrenos e que já serviram para construir essa sede. O Real Gabinete Português de Leitura ocupa este endereço desde 10 de setembro de 1887. E como se não bastasse a beleza externa do prédio, por dentro a experiência é majestosa. A beleza e o luxo fizeram a biblioteca entrar para a lista das 20 mais bonitas do planeta. A revista Time elegeu o Real Gabinete como a 4ª mais bela do mundo. E nem é preciso eleição para constatar o que está ao alcance dos olhos. Foi uma exigência da diretoria que determinou que o estilo arquitetônico fosse o neomanuelino, ou seja, o mesmo estilo da construção do Mosteiro dos Jerônimos, da Torre de Belém. E o arquiteto seguiu isso ao pé da letra, né? A arquitetura manuelina foi o principal estilo português no século XIX e início do século XX. E suas características estão bem presentes no gabinete. Na exuberância plástica, no trabalho detalhado, no naturalismo, no vigor da construção, na dinâmica de curvas e na inspiração na flora marítima e na náutica da época dos descobrimentos. O Real Gabinete Português de Leitura é a maior biblioteca de estudos portugueses fora de Portugal, com um acervo raro, riquíssimo, de mais de 300 mil livros, que incluem verdadeiros tesouros da literatura. Duas dessas joias estão praticamente guardadas a 7 chaves, bem longe dos olhos do público. A primeira delas é esta daqui, é uma edição de Os Lusíadas, que é talvez o principal livro da literatura portuguesa. Esta daqui é a primeira edição, de 1572, ou seja, são 446 anos de história. Outra raridade, que nem está em Portugal, está aqui no Brasil, o Brasil conseguiu ganhar essa joia, é o livro Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Esse aqui é um manuscrito, escrito em 1861. O escritor brasileiro Joaquim Nabuco fez o discurso de inauguração do Real Gabinete. E, em suas palavras, poetizou dizendo que as pedras deste edifício são estrofes de Os Lusíadas. Aqui também foram realizadas as primeiras sessões solenes da Academia Brasileira de Letras. A biblioteca foi fundada por portugueses, em princípio para os portugueses, né? Mas a partir do começo do século XX, a biblioteca começou a ser voltada para todos, né? Não só os portugueses, mas também os brasileiros, né? A partir de 1906, a biblioteca virou uma biblioteca pública
no sentido de que estaria aberta para qualquer pessoa do povo, e não só aos associados portugueses. Então, passou a se adquirir livros de todos os tipos, né? E o acervo, que era inicialmente apenas de língua portuguesa, se expandiu logo nos primeiros anos do gabinete. No começo da fundação do gabinete, também foram comprados muitos livros em francês, em inglês, predominantemente em francês, né, que era a língua culta da época, né? Mas a biblioteca mantém um vínculo específico com Portugal. É porque a partir da década de 30 do século XX, o governo português concedeu ao Real Gabinete a posição de depósito legal dos livros de Portugal, ou seja, tudo que é publicado em Portugal é remetido um exemplar para o Real Gabinete. E até hoje o Real Gabinete recebe da Biblioteca Nacional de Lisboa um exemplar dos livros lá publicados. Então, tudo que se refere a Portugal pode ser procurado aqui, que provavelmente vai encontrar. Pela parceria constante com o governo português, obviamente o acervo continuou crescendo. E para acomodar todo o novo material, o Real Gabinete adquiriu um prédio anexo, onde a nova leva de livros está sendo acomodada aos poucos. Os tempos e os costumes da população mudaram, e as novas mídias, infelizmente, afastaram os leitores de lugares preciosos como este. Mas o Real Gabinete consegue se manter em atividade. A instituição é aberta ao público, com cursos de literatura, história, antropologia, artes e linguística voltados a estudantes universitários. Bom, o Real Gabinete tem uma divisão chamada Centro de Estudos, que é dirigida pela professora Gilda Santos, da UFRJ. Esse Centro de Estudos foi criado no final da década de 60. E implementado na década de 70 do século passado. Então, de lá para cá foram criados centenas de cursos de extensão, que todo ano são dados aqui no Real Gabinete. Esses cursos são de livre acesso para qualquer pessoa, mas eles são principalmente dirigidos para estudantes, assim, para estudantes universitários ou para pessoas de nível superior. Mesmo atraindo um número menor de leitores, o gabinete está longe de viver com seus salões vazios. Turistas do mundo inteiro fazem questão de colocar a riqueza das histórias do prédio como parte obrigatória do seu roteiro. Era um sonho conhecer esse edifício, e isso aqui realmente é um legado cultural muito importante e que é um pouco divulgado, porque a gente fica muito limitado à praia de Copacabana, ao Pão de Açúcar, Corcovado, e esse tipo de cultura está imprescindível por causa da internet, que está nos levando muitas coisas virtuais, e eu realmente só conhecia pela internet, então fiz questão de vir. E a gente pensa que só na Europa que tem essa arquitetura, que tem esse cuidado todo, assim, é uma impressão positiva muito grande, muito bonita. E aqui a gente, olhando esses centenas de livros, milhares aqui, eu acho que está o alicerce de todo o nosso conhecimento, né? Uma das bibliotecas mais expoentes do país, uma verdadeira raridade, ainda conhecida por poucos. As cores de seus vitrais, seus luxuosos detalhes, sua espetacular arquitetura fazem o local parecer quase um templo, que merece ser admirado por ainda mais gente. Quem passa por aqui não pode perder essa incrível viagem ao passado, ao presente e ao futuro da literatura. O Real Gabinete Português de Leitura fica na Rua Luiz de Camões, número 30, bem pertinho da Praça Tiradentes. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Ficamos por aqui. Você pode rever este ou outro programa no site da TV Senado na internet, senado.leg.br/TV.
muito obrigado pela companhia. Eu espero você no próximo Parlamento Brasil. Até lá!